Olá, você está assistindo ao pitch para a A3 da disciplina Análise de Dados e Big Data. Para esta avaliação, o grupo 12 foi composto por Matheus Conceição da Silva, aluno de Produção Audiovisual da IBMR do Rio de Janeiro, Luana Cabral Lima, aluna de Publicidade e Propaganda da IBMR do Rio de Janeiro, Marina Xavier de Oliveira, aluna de Publicidade e Propaganda da IBMR do Rio de Janeiro, Bruno Ferreira de Oliveira, aluno de Ciência de Dados da IBMR, e Gustavo Abreu, aluno de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Anhembi Morumbi. Em memória aos acontecimentos que assolaram o mundo a partir de 2019, decidimos abordar a Covid-19 como tema. Inicialmente, gostaria de falar sobre o que foi a pandemia de Covid-19. A Covid-19 é uma doença respiratória, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Desde que foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, o vírus se espalhou globalmente, desencadeando uma pandemia sem precedentes. Começou com um surto local, rapidamente se transformou em uma crise de saúde global. Milhões de vidas foram perdidas, economias foram abaladas e comunidades foram desafiadas de maneiras inimagináveis. Tendo todas essas questões importantíssimas sobre a luta contra a doença, decidimos focar no impacto da vacinação na mortalidade por Covid-19. A primeira parte do trabalho foi a coleta de dados. Nós fizemos um recorte, desde o início da pandemia até maio de 2023, coletando estatísticas da pandemia no Brasil, a fim de salientar como o combate ainda não terminou e não podemos nos descuidar. Como podemos ver nos dados a seguir, temos um levantamento de casos confirmados, hospitalizações e taxas de vacinação, com o número de pessoas que tomaram a primeira, segunda e terceira doses, de todas as idades e regiões do país, além da comparação de óbitos confirmados de pessoas que não optaram ou não puderam ter acesso às vacinas. Desde o início da pandemia de Covid-19, o Brasil registrou mais de 38 milhões de casos e 108 mil óbitos. Durante esse período, ocorreram 3.998.936 hospitalizações e 870.778 óbitos por síndrome respiratória aguda grave, sendo a maioria, 61% das hospitalizações e 79% dos óbitos, devido à Covid-19. O ano de 2021 apresentou os maiores números de casos e mortes. A cobertura vacinal, até o primeiro trimestre de 2023, 93,9% da população brasileira com 5 anos ou mais havia recebido pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Entre esses, 93% eram homens e 94,8% mulheres. A vacinação, iniciada em janeiro de 2021, priorizou grupos de risco, como idosos e pessoas com comorbidades. No entanto, 11,2 milhões de brasileiros com mais de 5 anos ainda não haviam se vacinado, representando 5,6% dessa população. Segundo nossos estudos, indicam que a vacinação foi crucial para reduzir hospitalizações e mortes. Por exemplo, 90% dos pacientes hospitalizados no Instituto de Infectologia Emílio Ribas não haviam completado o esquema vacinal. E um estudo em Londrina mostrou que 75% das mortes ocorreram entre não vacinados. Em áreas como o Distrito Federal, 80% das internações e óbitos foram de pessoas não vacinadas. Após essa coleta, seguimos para a segunda parte, a análise dos dados. Analisamos os dados presentes no documento para identificar padrões e tendências. Utilizamos métodos estatísticos e ferramentas de análise de dados para facilitar essa tarefa. Em seguida, fizemos a estruturação dos dados. Os dados foram estruturados em tabelas para facilitar a visualização e análise. Criamos várias tabelas separando-os por categorias, como faixa etária, status de vacinação e regiões geográficas. A próxima etapa foi o cálculo das taxas. Calculamos as taxas de infecção, hospitalização e mortalidade. Para isso foram usadas as seguintes fórmulas: taxa de infecção, casos confirmados dividido por população vezes 100. Taxa de hospitalização, hospitalizações / casos confirmados vezes 100. Taxa de mortalidade, óbitos dividido por casos confirmados vezes 100. E por fim, a criação de gráficos. Para visualizar melhor os dados, montamos inúmeros gráficos, como histogramas, que representam a distribuição dos casos ao longo do tempo. A ferramenta Flourish foi utilizada para criar o visual, e também uma mistura de script em Python para tirar as informações do documento, além, é claro, de um pouco de trabalho manual. A alta taxa de vacinação no Brasil ajudou a diminuir significativamente a mortalidade causada pela Covid-19, destacando a importância das doses de reforço e das estratégias de vacinação direcionadas
para combater a pandemia.